é o Vision Board? Vamos lá, vou tentar dar uma clareada. Olha só, primeira observação que eu quero fazer. Não sou especialista nesse assunto, tá? Na verdade, eu sempre fiz de forma muito intuitiva o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. E há um tempo atrás, acho que foi há um mês atrás, eu acabei fazendo um mini curso, vamos dizer assim, sobre Vision Board. Com a Fernanda Gasal. Depois eu vou colocar o stories dela aqui bonitinho, tá? Vou colocar no Instagram. E aí, o que aconteceu? Eu uso um aplicativo para fazer meditação e nesse aplicativo tem vários mini cursos, tá? A versão que eu uso é uma versão paga para que eu tenha direito a esses mini cursos. E aí, dentro desse aplicativo, eu acabei fazendo esse curso de Vision Board, que eu também não sabia o que era. E aí, o que aconteceu? Eu fiz lá o curso tal, falava como alcançar suas metas, alguma coisa assim. Aí eu fiz o curso, achei fantástico. Falei, não, no feriado do carnaval eu vou começar a pôr em prática e tal. E aí, colocando em prática, eu comecei a pensar, falei, gente, por que a gente não faz isso para o balé? Podemos fazer isso para o balé. Então, o que é o Vision Board, na verdade? É o que eles chamam de quadro dos sonhos. Ou seja, é um painel, sim, um mural, que a gente coloca ali os nossos desejos. Sabe quando a gente faz listinha de ano novo e você coloca lá, esse ano, minha meta, meu sonho, meu desejo é XYZ? E aí tem pesquisas que mostram, olha só, o negócio é loucura, tem pesquisas que mostram que quando a gente escreve, né, as metas, elas têm mais chance de se realizarem, porque o nosso cérebro fica em busca de como fazer aquilo acontecer. Sim, e ele fica enxergando novas oportunidades e tal. E aí, eu peguei, comecei a fazer esse negócio do Vision Board e tal, e comecei a olhar e falei assim, não, gente, então se a gente faz, né, as listinhas para balé, a gente pode fazer um Vision Board para balé também. E como é que funciona o negócio? Então, ele é um quadro dos sonhos, né, que a gente chama, que as pessoas chamam. É tipo um mural, só que você tem alguns pontos para você preencher esse mural. Então, não é só ir lá e colocar, sei lá, eu quero o Titi de Lago do Cisne, né? Sei lá, não é só ir lá e jogar aleatoriamente. Não, você tem que ir pensando um pouco mais sobre tudo isso, é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, de uma forma bem resumida, Vision Board é um quadro dos sonhos, ou seja, é uma representação visual, tá? Das coisas que a gente deseja ter. Pode ser feito, na verdade, a maioria das pessoas fazem para a vida, né? Então, tipo, sei lá, eu quero comprar um carro, então eu vou colocar o carro no Vision Board. Eu quero, né, mudar de casa, vou colocar a casa no Vision Board, enfim. Só que a gente pode levar isso para o balé, ok? E a gente pode construir um Vision Board separado para o balé. E aí, o que é legal com o Vision Board, né? Como é uma representação visual, toda hora que você passa pelo seu quadro lá, pelo seu Vision Board e bate o olho naquilo, aquilo ativa o seu cérebro de uma maneira diferente. Sim, porque por conta de estimular a visão. E isso faz com que o cérebro fique buscando novas maneiras de conseguir chegar naquilo que você quer. Olha que legal, tá? Então, se eu coloco lá no meu Vision Board do balé, por exemplo, se eu coloco lá uma abertura zerada, sim, o meu cérebro vai começar a criar maneiras para chegar nisso. Pode ser que, de repente, em algum momento, ele me mostre que, você consegue incluir uma rotina de alongamento no horário XYZ, que era algo que você não estava enxergando. Então, assim, não é que o Vision Board é um negocinho tipo simpatia, sabe? Não é nada disso, tá? É uma ferramenta para deixar você presente para aquilo que você quer, para aquilo que é importante para você. E aí o seu cérebro fica o tempo todo ali ativo para te mandar informações. Tipo assim, sabe quando a gente fala, tipo, você está falando alguma coisa com alguém e você esquece, sei lá, o nome de alguma coisa. Queria lembrar o nome do filme. Nossa, o nome do filme, não lembro o nome do filme. Depois, na hora que eu lembrar, eu falo. Então, não sei o que, aí você muda de assunto, aí você lembra o nome do filme. Sabe quando o nosso cérebro faz esse joguinho com a gente? O que acontece? A gente manda uma informação para o nosso cérebro falando, eu quero lembrar de algo, e aí a gente muda de tarefa. Aí a gente vai conversar sobre outra coisa, vai fazer outra coisa.
E aí o cérebro fica lá no subconsciente buscando aquilo que você queria lembrar. Então, essa representação visual, ela trabalha mais ou menos da mesma maneira. Então, você vai sempre olhar para o seu quadro dos sonhos, para o seu vision board, e de alguma maneira o seu cérebro vai te dando gatilhos de coisas que possam te ajudar nesse sentido. Sim? Então, não é simpatia, não é magia, não, é só uma ferramenta a mais para a gente ter realmente ali na nossa cara aquilo que a gente tá desejando e está buscando. Sim? Tudo bem? Deu para entender? Eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês, né? Antes da gente começar a pensar no Vision Board, ó, eu deixei o meu aqui que eu estou fazendo. Tá aqui, ó. Eu deixei aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Ele não está pronto, nem está perto de estar, mas eu chego lá. Mas eu deixei ele ali mais ou menos para mostrar para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, assim, quando a gente vai começar a fazer, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? A primeira delas, então eu anotei basicamente 3 coisas que a gente que precisa ter no Vision Board ali, né? Que eles defendem? Você pode fazer um Vision Board aleatoriamente, colocar, né, uma foto aqui, outra ali, outra lá, outra cá, enfim, das coisas que você quer e tá tudo bem. Mas se você separa o seu Vision Board em 2 partes, vamos dizer assim, e depois entra uma terceira como cereja do bolo, tá? Mas uma parte é aquilo que você quer, aquilo que você deseja alcançar. E uma outra parte, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já fez. Então, vamos pensar ao balé. Sim, vamos voltar aqui para o balé. Vamos supor que eu comecei a fazer balé agora, tal, e ai, nossa, eu super gostaria de repente, um dia dançar um padedê. Sim? Estão acompanhando o raciocínio. Ai, nossa, não, eu super gostaria um dia de dançar na ponta. Ok? Ai, não, eu super gostaria de um dia, sei lá, ir assistir uma super companhia, o Kirov, tá? No teatro, sei lá o quê. Ok? Então, tem várias coisinhas no balé que a gente super gostaria, sabe? Aquela coisa que a gente olha assim e fala, nossa, mas é tão impossível isso acontecer, sabe? Tá tão longe, tão distante disso acontecer, que a gente não fica alimentando. E aí a gente joga as palavras ao vento, né? E esquece aquilo e simplesmente deixa para lá, e aquilo não vira uma meta, não vira realmente um sonho em que a sua mente está trabalhando para isso. E aí vira uma coisa jogada que a gente simplesmente jogou ao vento. Então, quando a gente pega essas coisas e coloca no Vision Board, a chance daquilo acontecer, porque você vai estar focada naquilo, é muito maior, ok? E aí, o que é legal a gente trabalhar? Então, sempre dividir ali o Vision Board em 2 partes, ou eu tenho um quadro só para aquilo que eu quero e um outro quadro para aquilo que eu já conquistei, ou eu pego o mesmo quadro e divido no meio ali em 2 partes. Uma parte vai ficar o que eu quero, outra parte vai ficar o que eu já conquistei. E aí, para fazer a ligação disso tudo, a gente acaba usando algumas frases, algumas palavras, algumas coisas que traz impacto para a gente. Então, a gente vai chegar nisso, tá? Vou devagar, vamos lá. O que vai ter nesse mural, nesse Vision Board, né? Então, ele vai ter imagens, sim, lembrando, não é uma listinha de desejos, tá? Onde você vai escrever as coisas. Você pode até escrever, vai ter coisas que às vezes você não vai encontrar uma imagem e você vai querer escrever, mas o objetivo é que seja algo que você esteja passando na sua casa, por exemplo, bateu o olho e pegou uma imagem ali e falou, nossa, um dia eu vou dançar na ponta, sim? Então, eu preciso ter nesse Vision Board imagens, e aí eu posso conseguir essas imagens recortando revista, imprimindo fotos, tá? Então, eu posso selecionar fotos aleatórias da internet e imprimir. Posso pegar alguma foto, por exemplo, das coisas que eu já conquistei. Eu posso pegar fotos, né, minhas, no caso. Então, eu peguei fotos minhas de coisas que eu já tinha conquistado e joguei lá. Como você também pode, de repente, ao invés de pegar foto mesmo, imprimir alguma coisa, enfim. Então, precisa ter imagens no Vision Board, tá? E qual é a grande questão das imagens? É serem imagens que te toquem. O que eu quero dizer com isso?
Por exemplo, vamos supor que eu queira dançar um balé de repertório. Vamos supor que esse é o meu sonho, é um dos meus sonhos, um dos meus objetivos é dançar um balé de repertório. E aí eu vou lá selecionar a imagem, sei lá, eu vejo uma imagem de Princesa Florine, tá? E assim, Mari, Princesa Florine não é um balé que eu gostaria de dançar. Sim, não é um balé que me encanta. Então, eu colocar no meu vision board uma bailarina, um figurino, alguma coisa que me remeta esse balé de repertório, que não é uma paixão para mim, não vai me tocar, entende? É diferente de eu ir lá e colocar, sei lá, uma foto de Cisne Negro, uma foto de Diana, sabe? Que são balés que eu gosto muito. E aí eu vou olhar e vou falar, nossa, eu vou dançar esse balé ainda. Esse balé eu vou dançar, sabe? Então tem que ser fotos que realmente fazem sentido para você. Show? Sabe aquelas fotos que você tá passando assim, você fala, nossa, é essa foto. É essa daí que você tem que pegar para colocar lá no seu vision board. E aí, você também vai escolher algumas frases, algumas coisas mais motivacionais, ou mais assim, impactantes, ou mais lembretes para colocar junto. Então, por exemplo, tem uma frase que eu ouvi esses dias e que eu gostei muito, que falava assim. Muito legal essa frase. Falava assim: o seu corpo consegue, mas você precisa convencer a sua mente. Pensa. Sim? Essa é uma frase que eu vou colocar no meu vision board. Eu sei que o meu corpo consegue, mas a minha cabeça muitas vezes fica questionando se eu não tô velha demais para isso. Sim? Qualquer semelhança, né? Coincidência, né? Se identificaram com a frase? Então, assim, tem algumas frases que a gente olha e fala, caraca, é isso, sim? E aí é esse tipo de frase que você vai colocar lá no meio do seu vision board também. Show? Beleza. Vamos lá. Hoje eu vou bater meu recorde, hein, Tia Ju? Bom, agora a gente vai para a prática do negócio. Vamos lá? Vocês estão a fim de entender como faz mesmo? Sim, o que vocês vão fazer, né? O que eu fiz, tá? Eu peguei um quadro. Eu peguei um quadrinho, deixa eu ver se não vai cair nada aqui. Eu peguei um quadrinho, ó, tá? E aí, ele tem eu coloquei esse... Como chama isso aqui? Cortiça. Cortiça, tá? Para conseguir colocar os... Como chama também? As taxinhas para fixar, ok? Então, ó, eu comprei um quadro mesmo, mas você pode comprar um mural para fazer isso, ou você pode pegar um isopor, sim? Isopor também dá, é super baratinho o isopor, você pode encapar o isopor ou não encapar, enfim. Tem gente que faz até naqueles quadros que é linha e prende com prendedor, sabe? Tem gente que faz até nesses. E aí, qual é a primeira coisa, então? A primeira coisa que eu fiz foi escolher o lugar onde eu ia colocar o meu vision board. Por quê? Você precisa ver, não é um negócio para você fazer e deixar dentro do guarda-roupa. Sabe assim, quando a gente põe na porta do guarda-roupa, fecha o guarda-roupa? Não é. Você tem que deixar em um lugar que você consiga visualizar com frequência, ou seja, todos os dias, de preferência de manhã e à noite. Então, de manhã, por quê? Porque aí eu vou acordar, vou olhar para aquilo e vou falar, não, vamos lá, que hoje eu vou ter um dia fantástico, porque eu sei onde eu quero chegar, eu tenho a clareza do que eu quero para mim, eu não vou faltar na aula de balé hoje, porque eu sei exatamente o que eu quero, sim? Então, quando a gente olha para o vision board de manhã, dá uma sensação muito grande de clareza do que é que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos, ou quando eu não sei o que precisa fazer, o simples fato de saber que eu tenho objetivos relacionados ao balé já me faz querer seguir em frente. Sim? Beleza. Uma outra questão da gente olhar o vision board de manhã. Tem a segunda parte, lembra? Tem os meus desejos e a segunda parte as minhas conquistas. E quando a gente olha as nossas conquistas, a gente se lembra, a gente relembra o quanto a gente é fantástica, tá? Para não falar outra coisa.
Por quê? Muitas vezes a gente acorda de manhã meio se questionando, né, das nossas capacidades. Ah, será, né, que, sei lá, hoje eu tenho uma reunião difícil, hoje eu tenho um desafio diferente no trabalho, ou um desafio diferente no balé. Hoje vai ser dia de avaliação técnica, vai ter uma competição, enfim. E aí a gente fica se questionando das nossas capacidades. E aí, quando a gente se questiona das nossas capacidades, faz a nossa autoestima ir lá pro chão, né? Então, quando a gente vê as coisas que a gente já conquistou, isso ajuda a nos fortalecer. Então, é legal ver isso de manhã, antes de sair de casa, antes de ir para o balé, por exemplo, tá? Porque aí a gente lembra, fala, nossa, lembra, ó, sei lá, primeira conquista que eu posso colocar ali no meu vision board de balé. Nossa, a minha primeira apresentação no palco. Sim, nossa, lembra quanto foi difícil, frio na barriga, não sei o que, eu consegui superar, eu consegui ir lá, consegui fazer. Posso colocar uma foto de uma coreografia super difícil que eu dancei, coloco lá também no meu vision board. E aí eu vou colocando todas as conquistas que eu tive dentro do balé. Então, tudo que eu consegui fazer, que era, na época, era difícil para mim, mas que hoje, olhando, eu falo, nossa, que legal, eu consegui fazer isso. Se eu conseguir fazer tudo isso, é muito provável que eu consiga fazer outras coisas também. Então, a gente tem essas duas partes. Então, sempre olhe o vision board de manhã antes de sair de casa, principalmente antes de ir para a aula do balé, já que a gente está falando do vision board de balé. Então, eu vou olhar o que eu quero, mas eu vou olhar também o que eu conquistei. Show? Depois, eu vou olhar o vision board à noite antes de dormir. Por que eu vou olhar ele à noite antes de dormir? Porque tudo que a gente faz antes de dormir, eu não lembro exatamente o tempo, mas eu acho que era 30 minutos antes de dormir ou 1 hora, tá? Eu acho que é 30 minutos. Tudo que a gente faz 30 minutos antes de dormir, na hora que a gente deita e dorme, fica no nosso subconsciente. Então, assim, sabe quando a gente vai dormir? Quando você vai dormir, você fica pensando em algum problema que você tem que resolver? Aí você fica pensando naquilo, e chega uma hora que você fala, nossa, não sei como resolver, e você dorme, né? De tanto, você fica pensando, e você adormece. E aí você acorda no outro dia e fala, já sei o que fazer. Sim? É porque, enquanto você dormia, o seu subconsciente trabalhava para tentar encontrar respostas para aquilo, tá? Então, sempre que a gente faz uma atividade antes de dormir, por isso que as pessoas defendem tanto a leitura antes de dormir, né? E não ficar assistindo uma série super, porque você não vai dormir direito. Porque o seu subconsciente vai ficar fixado naquilo. Então, antes de dormir, por que não a gente olhar o nosso vision board, olhar lá quais são os nossos desejos relacionados ao balé, enfim, e aí eu poder dormir, deixando o meu subconsciente ficar trabalhando em como é que eu vou conseguir isso ou aquilo. E aí tem uma coisa muito legal, assim, né? Que a gente não deve colocar no vision board só as coisas que você sabe que são alcançáveis. Pelo contrário, você tem que colocar as coisas que você deseja de verdade, independente de como é que você vai chegar naquilo. Porque tem muitas pessoas, né, que na hora de fazer a listinha de desejos, né, tipo, sei lá, eu quero... sei lá, eu quero viajar para Paris, mas eu não sei por onde, não tem como levantar o dinheiro para isso e não sei o quê. Então, eu não vou nem colocar a viagem para Paris, porque é um sonho tão distante. Sim, não, a gente tem que colocar aquilo que a gente tem vontade. O nosso subconsciente, o cosmos, sei lá o que você quiser acreditar, vai conspirar a favor dele e você vai encontrar oportunidades para fazer aquilo. Show? Então, coloque no seu vision board do balé exatamente tudo que você deseja. É ponta? Coloca lá. É dançar para Dedê? Coloca lá. É dançar repertório? Coloca lá. É ter a perna, o developer aqui na orelha? Coloca lá. Sim? E aí, tem algumas coisas que o nosso próprio subconsciente vai trabalhar, do tipo, eu quero dançar o balé X e não sei o quê, mas eu não... Tem uma parte nesse balé que eu não consigo fazer. Pode ser que você, olhando antes de dormir, vai chegar um momento que o seu subconsciente vai trabalhar e falar, não, se eu for por esse caminho aqui, pode ser melhor. Show? Bom, então, primeira coisa, escolha o local onde você vai colocar o seu vision board, tá? Eu vou colocar o meu do lado da minha cama, tá? Que é um lugar onde eu acordo, né?
e vejo de manhã e vejo à noite, tá? Então, ele vai ficar do lado da minha cama. Você pode fixar na parede, você pode colocar ele apoiado só, enfim, as pessoas colocam de várias maneiras. E aí, você vai escolher se você quer fazer ele no formato de mural ou se você quer fazer ele como um quadro mesmo, né? Mural, você vai lá e coloca as taxinhas. E aí, você pode tirar e trocar a imagem e fazer o que você quiser, não tem problema, tá? Não é uma coisa assim, eu só vou poder tirar essa foto de lá quando eu alcançar esse objetivo. Não, a gente muda todo dia, todo momento. Então, vai chegar um momento ali que é muito provável que aquele desejo que está ali não faz mais sentido para você, sim? E aí você vai tirar aquela imagem, não tem problema, e vai colocar outra, tá? Lembrando, não é um poço de desejos, né, o negócio. Ele é realmente um guia, tá? É um mapa para você ficar mais presente para aquilo que é importante para você. Show? Beleza. E aí, antes de você ir lá cortar as fotinhas e não sei o quê, você precisa fazer 3 listas. Primeira lista, a lista de conquistas no balé. Então, por exemplo, vou fazer uma lista de tudo que eu já conquistei no balé. Ai, Mari, mas eu sou iniciante, né? Eu só participei de uma apresentação. Tá tudo bem, vamos pensar um pouquinho. Como foi para você para começar a fazer balé? Não foi uma conquista? Se você começou depois de adulta, quanta coisa você teve que vencer para começar? Encaixar os horários, sim. Colocar colã pela primeira vez na vida depois de adulta. Tudo isso são conquistas, são coisas que você foi vencendo para conseguir executar. Então, tudo isso vai para o seu vision board. Então, você vai colocar tudo isso na listinha. Então, eu vou colocar a lista das minhas conquistas. Número 1, começar a fazer balé. Número 2, usar pela primeira vez um colã. Número 3, acertar uma sequência inteira no centro. Número 4, participar de uma apresentação. E por aí vai. Os mais experientes vai colocar outras coisas, né? Os mais experientes vai colocar conquistas no balé, sei lá, dançar no espetáculo X, fazer o papel Y, ganhar a competição Z, sim? E aí você vai colocando lá todas as suas conquistas. E aí, como é que faz essas listinhas, galera? Pega a caneta, pega papel, marca 10 minutos e fica escrevendo sem parar, mesmo que saia aquelas besteiras. Porque aí uma coisa vai puxando a outra e você vai lembrando mais coisas, mais coisas, mais coisas. E você vai ficar surpresa com o tamanho da sua lista de conquistas no balé. Show? Olha lá. Beleza. Depois que você fez essa lista de conquistas, você vai fazer a lista das suas qualidades relacionadas ao balé. E eu diria que essa é a lista mais difícil de ser feita, tá? Por quê? Porque a gente tem uma séria dificuldade em enxergar qualidades na gente mesmo. Então, fica muito difícil, sim? E é aí que mora o perigo. É aí que a gente precisa se obrigar, tá? E aí é sentar e colocar lá. Quais são as minhas qualidades? Bom, e aí a gente vai puxar isso para o balé, né? A gente está falando de vision board direcionado para balé, a gente vai puxar isso para o balé. Bom, primeiro ponto, vou colocar lá quais as minhas qualidades. Por exemplo, é o Mari. Eu tenho carão, sim, preciso ir lá fazer cara de bruxa, eu vou fazer cara de bruxa sem vergonha nenhuma, sim, então ter a expressão é uma qualidade para mim relacionada a balé. Ter flexibilidade, sim, para mim é uma qualidade. Ter força, eu sou uma pessoa forte, sim, forte muscularmente, forte mentalmente, sim. E aí eu vou colocando as minhas qualidades relacionadas ao balé. Posso colocar, eu sei fazer fouetté, sim, aí eu vou descrevendo algumas coisas. Liste tudo que é qualidade sua relacionada a balé. Gosto de estudar balé, gosto de falar sobre balé, gosto de música clássica, nanana. Tudo que pode, de uma maneira ou outra, te ajudar a melhorar o seu desempenho no balé. Sim, tudo que pode te ajudar. E aí, isso vai tudo dentro das suas qualidades como bailarina. Show? Beleza. E aí, a gente vai para a nossa terceira listinha. A lista dos desejos. Então, só depois de fazer as 2 listas anteriores é que a gente parte para essa lista. Então, primeira coisa que eu fiz, eu super fortaleci, só para vocês entenderem como é o processo, olha que legal.
Quando a gente faz a lista das conquistas, né? O que eu já conquistei, eu super fortaleço a minha mente falando, cara, você é fantástica, para não falar outra coisa. Sim? Você é fantástica. Beleza, minha mente já tá assim, uhul, posso sonhar, porque se eu conseguir realizar tudo isso, então eu posso sonhar. Aí a gente vai para a lista de qualidades. Aí a minha mente está, nossa, nem eu sabia que eu tinha todas essas qualidades relacionadas a balé. Aí na hora que a gente fala para nossa mente, agora vamos fazer a lista de desejos, o que a nossa mente vai fazer? Ela simplesmente vai se abrir e vai falar, nossa, eu quero isso, quero aquilo, quero. Que é o que a gente precisa para o Vision Board. Se eu faço o contrário, começo pela lista de desejo, a minha mente começa assim, ai, mas eu acho que isso eu não vou conseguir, não. Ai, mas eu acho que isso é muito difícil. Ai, mas acho que não sei o quê. Então, sempre comece nessa ordem. Show? Beleza. E aí, depois que fez as 3 listas... na lista de desejos. O que pode ter na lista de desejo? Pode ter desde os passos que você queira fazer, por exemplo. Pode ser que tenha pessoas que têm o sonho de fazer dupla pirueta. Não, meu sonho é fazer fouetê. Não, meu sonho é fazer o fouetê italiano. Não, o meu sonho é dançar nas pontas, né? Enfim. Meu sonho é fazer abertura zerada, é ter abertura zerada. Meu sonho é ter um developer alto. Então, você vai pensar em passos e movimentos que você deseja fazer. Esse é o primeiro ponto. Gente, anota isso, porque isso aqui vai ficar fantástico. E quem fizer o Vision Board depois, marca para mim, que eu vou mandar para a Fer depois. Vamos lá. E aí, um outro ponto da lista de desejos. Onde você deseja dançar? Sim? Porque a gente sabe que tem teatros no mundo todo. Por que não? Sim, aí você vai colocar lá, sei lá. Nossa, eu amaria, de repente, sei lá, dançar no Teatro Municipal do Rio, vamos supor. Mas, nossa, Mari, impossível, eu já tenho 50 anos, eu comecei balé ontem, eu já tenho 50 anos, como é que eu vou dançar no Municipal do Rio? Eu moro no interior da Piraporinha, sim? Não se preocupe com isso, coloca essa porcaria aí no Vision Board, sim? Vai lá e coloca lá. Por quê? O negócio é tão louco que pode acontecer de, sei lá, ter algum projeto social, sei lá, algum projeto, alguma coisa que leve uma turma de balé adulto da cidade da Piraporinha para participar de um projeto lá no Municipal. Sim, pode acontecer, tá? E aí, se isso está no seu Vision Board, a coisa... Então, não limite os seus sonhos. Sim, eu acho até que eu coloquei essa frase no meu Stories hoje. Não limite os seus sonhos, né? Pode as asinhas ali dos seus limites mesmo, tá? Não dos seus sonhos. Show? Então, onde você deseja dançar? O que você deseja dançar? Se é um solo, se é um padedê, qual padedê é? Quanto mais específica você conseguir ser, melhor, ok? Depois, qual figurino, né? Então, sei lá, eu adoraria dançar um dia de titi, tá? Ou não, eu adoraria um dia poder dançar, sei lá, com uma túnica super curtinha, tá? Não, eu quero dançar na ponta. E aí, você vai colocar o que você quiser. Habilidades que você queira desenvolver. Não, eu quero muito ser mais flexível. Eu quero muito ter mais eixo para girar mais. Então, a minha habilidade é giro. Sim? Minha habilidade é flexibilidade. Minha habilidade, eu quero ter mais expressão. Então, minha habilidade vai ser expressão, tá? Vai ser mais musicalidade, né? Eu vou desenvolver a musicalidade. Então, busque quais são as habilidades que você quer desenvolver e coloca lá na sua lista de desejo. Show? Fechamos as 3 listas, ok? Beleza, fechamos as 3 listas. E aí? E aí a gente vai começar a buscar imagens. E aí tem que ser imagens que ilustram, né, essas listas, vamos dizer assim. O que eu fiz no meu? Eu busquei imagem para ilustrar a minha lista de desejo e imagem para ilustrar a minha lista de conquistas. Sim? E as imagens, as coisas relacionadas às minhas qualidades, eu não vou usar a imagem, eu vou colocar, escrever num post-it,
Sim, então eu vou colocar uma palavra, por exemplo, sei lá, uma qualidade que eu tenho, disciplina, tá? Eu falei no começo da live que eu não era disciplinada, né? Mas eu sou assim. Né, Tia Ju? Eu sou disciplinada assim, tá? Às vezes eu não gosto de regras, sabe? Regras que eu não concordo, isso eu não gosto. Então, aí, às vezes, eu dou uma saidinha, sabe? Mas quando eu crio a minha disciplina, eu sou disciplinada. Mas beleza, então eu posso colocar lá, disciplinada, né, com foco relacionado a balé, tá? Então, qualidades minhas com relação a balé, expressão, sorridente, enfim, tá? E aí, essas coisas eu vou colocar tudo palavras e vou escrever num post-it e vou colocar lá no meio do Vision Board, assim, ó, bater o olho e falar, lembra, eu sou assim, lembra, eu sou assado. E aí, uma coisa legal que algumas pessoas fazem também é criar uma listinha. Então, a pessoa escreve mesmo a listinha das qualidades dela. Então, essas listinhas que a gente fez, a pessoa escreve essa listinha e vai lá e coloca um pedacinho assim de papel com a listinha bem no meio do Vision Board ou no canto, enfim, em algum lugar. E aí, de vez em quando, vai lá e lê a listinha. Isso é bem legal também. Show? E aí, como é que a gente vai achar essas imagens? Bom, eu falei isso. Faltou falar de frases. Como é que a gente vai achar as imagens? Uma coisa que precisa tomar cuidado é em não usar imagens muito... Como eu posso dizer? Muito diferente de você. Por exemplo, a ideia é que você olhe para aquilo e que você se veja naquilo, sim? Então, por exemplo, eu não vou poder colocar eu, Mari, tá? Se eu quiser colocar uma foto, né, de eu dançando no meu Vision Board, eu não vou poder ir lá e recortar uma foto de alguém ou pegar uma foto de alguém na internet que tem as coxas finas, sim? Porque minha coxa é muito grossa. E eu vou bater o olho naquela coxa e vou falar, não sou eu. Sim? Então, procurem sempre imagens que sejam bem parecidas com você, ok? Então, e uma outra coisa, evite rosto. Então, pegar uma foto na internet da menina lá assim, e você vê que não é você, né? O rosto lá, tá? Então, evite o rosto. Vou mostrar aqui para vocês, ó, uma das imagens que eu usei para... Deixa eu ver como eu vou falar isso. Para caracterizar um dos desejos que eu tenho, que é me manter na sala de aula, dando aulas e tal, e manter uma característica da minha aula que eu gosto muito, que eu admiro muito, os professores que fazem isso tal, e que eu quero manter isso na minha aula para o resto da vida. E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem agora que eu usei, que eu estou usando no meu Vision Board, tá? Olha só. Vou mostrar primeiro aqui no YouTube. Peraí, galera, vocês vão ver. Tá vendo aqui, ó? Ela tá com a cabeça baixa, né? Então, não dá para ver o rosto direito, galera. Então, aí, o que acontece? Nessa imagem aqui, não dá para eu olhar e falar assim, não sou eu. Eu sei que não sou eu, mas poderia ser, tá? Porque o rosto não tá super reconhecido. E aí, a frase que tá aqui, ó, vocês estão vendo ao contrário, acho que por causa da câmera, mas tá escrito, aqui tem gentileza, sim? Então, assim, eu acredito muito que dentro da sala de aula a gente consegue levar gentileza, sim, e eu tento fazer isso nas minhas aulas. Então, é uma foto que faz muito sentido para mim, por mais que são meninas muito novas, eu preferia trabalhar com meninas mais velhas, mas é uma foto que faz sentido para mim. Ela não está ensinando, olha que loucura, quantos detalhes tem. Ela não está ensinando um arabesque, sim, ela não está ensinando, sei lá, um fouetté, ela está ensinando linhas, tá? Que eu acho que são coisas que fazem sentido para mim, tá? Que eu acho que isso é a essência. Então, é uma foto que mexe muito comigo, sim? E aí, são essas coisas que a gente precisa colocar no Vision Board. Então, quando eu vi essa foto, eu falei, uau, que legal. Sim, eu não senti empatia para a perna em développé, né? Então, cada um vai ter a sua. Sim, e isso é legal, a gente valorizar isso, tá? Aí aqui, por exemplo, aqui eu coloquei uma de meditação, acho que dá para todo mundo ver. Aqui, ó, eu coloquei uma eu dançando Nikia, que é das minhas conquistas. Sim,
Aqui uma sala de aula, aqui você é o que você come, alimentação. Aqui, ó, a câmera gravando as dicas. Show? Então, está em construção. Ah, uma frase importante aqui, ó, para mim. Não sei se vocês conseguem ver. Mas está escrito aqui, ó. Realize o impossível. Sim? Mais ou menos isso. Ele não está pronto ainda. Vai ficar. Mas assim, qual é o barato do negócio? É a gente realmente usar imagens que toque a gente, que fale, nossa, é isso. Sim, é esse o caminho. E aí, vocês podem também colocar frases, tá? Então, que nem a frase que eu falei agora há pouco, né? O meu corpo consegue, né? Mas eu preciso convencer a minha mente. É uma frase que vai estar ali. E aí tem várias frases que vocês podem olhar e falar, nossa, essa frase super faz sentido para mim. Aquele dia que eu acordo com preguiça de ir pro balé, que eu chego em casa cansada do trabalho e falo, hoje eu não vou. Bater o olho no Vision Board e ver essa frase vai fazer eu ir pro balé. Show? Beleza. Aqui é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês do Vision Board. Eu queria realmente compartilhar com vocês, porque tá sendo muito legal para mim tá fazendo, né? É uma ferramenta, assim, é uma dinâmica de autoconhecimento tão grande que é bem legal, vale muito a pena fazer. E aí, imagina a gente fazer um Vision Board ali aplicado ao balé, colocando lá todas as fotos, as coisas que tragam uma representatividade visual mesmo para vocês, né, dos desejos e visual do que já foi conquistado. Imagina isso, o poder disso, você olhar isso de manhã e à noite. E aí, uma coisa que vai para o meu Vision Board também é esse aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conhecer. Sim, é o colarzinho que eu ganhei das minhas alunas quando eu dancei o lago. E aí, esse colarzinho, para mim, ele significava que eu realmente, se eu conseguir dançar o lago, eu consigo fazer qualquer coisa. E acredito nisso mesmo. E aí, eu tive que tirar ele do pescoço, porque ele estava deixando o meu pescoço preto já, porque ele já estava bem velhinho. E ele vai para o meu Vision Board. E eu vou colocar ele lá no meu Vision Board, porque é uma coisa que eu vou olhar e vou lembrar de uma das minhas conquistas. Sim, tá vendo? Pode colocar outras coisas no Vision Board. Não precisa ser só fotos, eu posso colocar, enfim, um pingente ali que me lembre alguma coisa. Show?